Boa noite, meninas. Boa noite, meninas preciosas. Bem-vindas aí a mais uma Gold Class da nossa comunidade, que é a comunidade mais rica, de mulheres mais ricas deste WhatsApp, né? Já temos esta fama. Para quem não me conhece, por acaso, todas que estão aqui ao vivo, pelo menos que estão até agora, eu sei que já me conhecem, mas eventualmente alguém esteja vendo aí a gravação no YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Adri, eu sou educadora financeira, especialista em investimentos, que é o assunto que eu mais gosto, mas aqui na comunidade, que eu criei uma comunidade com foco em promover educação financeira para mulheres, né? Em conduzir mulheres no que eu chamo trilha da riqueza. A trilha que eu estou percorrendo e eu quero levar um monte de amiga comigo. Eu estava falando aqui antes da gente iniciar o encontro, né, que a gente tem que enriquecer para viajar bastante, então, e tem que ter amiga para ir junto, porque viajar também só sozinha, sem compartilhar, não tem graça, né? Então tem que levar um monte junto. Então, eu tenho esse projeto de educação financeira para mulheres, que eu não falo só de investimento, falo de vários assuntos. Hoje, coincidentemente, o nosso assunto é investimentos, mas tem outros assuntos que a gente fala aqui que não só de investimentos, né, mas de organização, planejamento, diversos outros braços aí da educação e do planejamento financeiro. Eu também sou servidora pública, auditora no Banco Central, o Bacen, e se você estiver vendo a gravação, põe aqui nos comentários, Adri, eu estou vendo a gravação, para eu saber que você participou, mesmo que tenha sido no offline, mesmo que tenha sido depois. Deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? Essa comunidade no WhatsApp, ela é gratuita, a participação é gratuita, e a forma de você ajudar é divulgando para outras mulheres entrarem também, tá? Entrarem e participarem também. Se você estiver vendo o vídeo no YouTube e não estiver no grupo, eu vou deixar um link aqui na descrição, se você quiser ingressar no grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui, será bem-vinda, tá? E se você também estiver vendo no YouTube, o vídeo no YouTube, ele é aberto, você pode compartilhar com outras pessoas que você quiser, seja homem ou mulher. A comunidade só entra meninas, mas o vídeo no YouTube está aberto aí para quem quiser assistir, tá? E hoje a nossa convidada já é conhecida do grupo, ou pelo menos da maioria do grupo, é uma das nossas condutoras aqui da Trilha da Riqueza, já fez outras participações aqui com a gente. A Thalia é contadora, planejadora e consultora financeira também, mora em Brasília, e hoje ela vai falar para a gente sobre o tema investimento em tesouro direto, né? Como investir em tesouro direto. O tema foi escolhido por vocês mesmos na comunidade, né? A última enquete que eu fiz lá na comunidade, esse foi o tema mais votado. Então, tá. Você fica à vontade aí para se apresentar, fazer sua explanação. Eu vou ficar aqui nos bastidores ajudando na moderação e aprendendo mais também, que a gente sempre aprende. E já te agradeço antecipadamente. Obrigada, Adri. Eu adoro vir aqui compartilhar. Boa noite, meninas. Já falei outras vezes aqui de outros assuntos que eu também gosto muito, que é a organização financeira, autônomos. Então, estou sempre falando aí. E hoje foi legal vocês escolherem investimentos, porque sai um pouquinho dessa coisa de organizar. Vamos falar de investimento, coisa boa, né? Como a Adri falou, a gente falar de realizar sonhos, o investimento, ele perpassa por isso, né? Se você quer alcançar esses objetivos de longo prazo, de curto prazo, a gente precisa investir. Tem até uma metáfora que eu falo que o dinheiro ele vai ser gasto, o dinheiro foi feito para gastar. Só que às vezes você tem que juntar um tempo para você gastar depois, né, no longo prazo, e às vezes você vai ter que gastar logo ali no curto prazo, pagar contas e tudo mais. Então, assim, o objetivo do dinheiro é você ter uma utilização para ele, né? Assim, eu vou guardar aqui para eu comprar uma casa, para eu comprar um imóvel. Então, a gente tem que ter um propósito para ele ali. A gente acumular por acumular, a gente pode acumular qualquer coisa, vamos dizer assim. Então, a ideia dos investimentos eu gosto de associar muito essa, já dando uma introduçãozinha rápida, né? A essa parte dos objetivos. Então, é muito importante para a gente entender se, será que os títulos do Tesouro Direto faz sentido? Será que não? A gente ter, por que eu estou investindo esse dinheiro? Qual que é o objetivo que eu tenho com ele? Tá? Então, hoje, vocês estão vendo minha tela? Acho que sim, dá um joinha aí, estão vendo? Sim. Tá, ótimo.
Então, eu vou passar aqui por uma apresentação rápida, mas eu vou passar também no próprio site do Tesouro Direto com vocês, explicando cada título, porque aí eu acho que fica mais dinâmico. Eu também deixei aqui a conta aberta num banco, numa corretora que eu tenho conta, para a gente passar por dentro dela, para vocês conhecerem. Mas não é, né, um obrigatório vocês abrirem conta numa corretora que eu estou compartilhando com vocês. Podem ficar à vontade para... Né, se vocês precisarem abrir ou se tiver conta, todas as corretoras, né, eu vou explicar também o que é corretora, para quem não sabe, mas todas as corretoras vão ter acesso ao Tesouro Direto. Só me apresentando aqui também, né, complementando essa apresentação que a Adri fez, eu sou planejadora financeira, também sou formada em contabilidade pela UNB, trabalho um pouco... com essa parte de contabilidade de forma indireta, né? Eu tenho uma sócia que toca a parte contábil aqui na Lisbrave, que é o nome da minha empresa, e eu toco a parte de consultoria financeira, planejamento financeiro, né? A parte de portfólio, de carteira de investimentos. Então, essa parte é a minha condução aqui na Lisbrave. E a Lisbrave é uma empresa que eu mesma, né, fundei ali. Tem mais de 4 anos já, agora em fevereiro faz 4 e pouquinho, e em termos de consultoria, né, de planejamento, durante esse tempo eu já atendi aí mais de 80 pessoas, de forma individual, né, de forma personalizada. Então a consultoria financeira, ela é um processo muito individual, muito personalizado, de acordo com cada contexto, e para isso eu já fiz algumas formações, né, da própria Planejar, que é uma instituição de planejamento financeiro aqui no Brasil, que regula as certificações, inclusive, e da própria nossa, se vocês pesquisarem, a nossa Escola para Planejadores Financeiros, são 2 planejadores financeiros que têm muita experiência, muita bagagem, e, né, abrindo essa escola, então eu faço supervisão com eles, já fiz cursos, então estou sempre lá, me atualizando, coisas de economia comportamental, neurociência, porque eu falo também que as finanças pessoais, ela está muito mais para a psicologia do que para a matemática, né? Então, assim, sabe somar, sabe subtrair, a gente já está 100%, já está conseguindo fazer aqui as finanças. Então, a gente tem que entender comportamento também, né? Até da própria parte de investimentos, que às vezes a gente acha que é muito técnico, ele tem muitos vieses, né? O viés do investidor, de ancorar em uma decisão, de ancorar em um certo número. Então, a gente tem... esses vieses, esses comportamentos que a gente também faz esse estudo para entender realmente, né, ali como que o que o ser humano está pensando na hora que ele toma uma decisão, né? E até tem a economia comportamental que vem e fala, né? Assim, tem vários livros sobre economia comportamental, que inclusive, assim, são livros um pouquinho técnicos, mas eu recomendo quem tiver interesse de ler, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É um livro bem interessante. Depois eu até posso deixar os links, tá, desses livros para te mandar. E o Nudge, que é um livro, são livros que falam desses vieses, de como a gente toma decisões, de como, né, ele não é sobre números exatamente, né, ele é muito mais focado nessa parte comportamental e como a gente toma decisões. E a gente tem esse autor Teller, que até ganhou um Nobel de Economia, ele fala que a gente está muito mais para Homer Simpsons do que para o Economics, que é aquele ser humano super racional, que pensa racionalmente. Não, a gente é muito mais emocionado, movido pelas nossas emoções. Assim, racional é uma coisa que a gente acha que a gente é, né? A gente é emocionado, como dizem. Então, a ideia da gente trazer esse conhecimento técnico e lidar com as emoções é a gente conseguir tomar decisões, né, mais acertadas aí no nosso dia a dia. Bom, o que eu vou trazer hoje mais de teoria e tentar trazer aplicação também para vocês, né? Eu quero tentar trazer mais aplicação, porque às vezes a teoria você fica... Eu lembro até na minha época de faculdade, eu fiz na UNB, a gente tinha muita grade aberta, então eu pegava muitas matérias, assim, de finanças, coisas, às vezes, assim, de finanças pessoais, assim, coisas que nem estavam exatamente da contabilidade mesmo. E eu lembro que, às vezes, eu estudava essas coisas de investimento e eu achava uma coisa tão abstrata, eu achava um negócio assim, que, nossa, isso aqui é muito... Parecia um negócio surreal, assim. Então, eu gosto muito de trazer assim, olha, como é que é isso aqui
sabe, como é que eu faço realmente, né, para ir lá e fazer? Porque parece uma coisa assim que você só vê no livro, né? Alguém fala de um investimento aqui, uma rentabilidade. Então, a ideia é a gente passar por esses tópicos aqui, mas de uma forma mais prática, de vocês entenderem ali o que acontece no dia a dia mesmo. Então, a gente vai falar sobre títulos públicos, né? Então, já dando um spoiler que o Tesouro Direto são títulos públicos, né? A gente vai entender um pouco mais sobre isso, o que eles são. Por que o Tesouro Direto é para a pessoa física, né? O risco governo, o risco país, que tem a ver com a segurança do título, os tipos de títulos e objetivos de cada título ali no Tesouro Direto. Então, tem títulos que é mais interessante para um certo objetivo, tem títulos que são mais interessantes para outros. Então, a gente começa a fazer esse linkamento entre para que eu quero esse dinheiro e aonde eu coloco. A diferença, né, entre liquidez e vencimento, duas coisas que a gente tem que se atentar ali na hora de escolher esse título, e também passar um pouquinho na corretora, só para vocês entenderem isso mesmo, como é que funciona, tá? Eu vou passar logo para o site do Tesouro, que de lá eu já começo explicando para vocês. Deixa eu compartilhar essa aqui. Vocês estão vendo, né? Aqui está do Inter, depois a gente vai passar neles. Deixa eu botar aqui o Tesouro Direto. Esse aqui é o site oficial do Tesouro Direto, né? Então, se vocês colocarem no Google Tesouro Direto, vai vir esse site aqui, geralmente é o primeiro. Eu também vou deixar o link certinho lá nessa apresentação, para a Adri mandar para vocês, para não ter risco de vocês irem em algum site que não seja exatamente o oficial, tá? Mas, quando a gente fala de Tesouro Direto, títulos públicos, o que é isso? Né? Então, assim, eu vou dar um passinho para trás para a gente entender investimentos de renda fixa. Quando a gente está falando de investimentos de renda fixa, que é aquele investimento que a gente vai lá e coloca um dinheiro. A gente colocou aqui 20 mil, tem um prazo e a gente tem uma rentabilidade. Ele até está aqui, ele tem uns simuladores aqui nesse Tesouro, então eu acho legal de vocês entrarem, verem, realmente mexer aqui para aprender. Então, aqui, ele traz essa comparação da poupança com o Tesouro IPCA mais 2045, que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho o que é esse Tesouro IPCA mais 2045. E ele está comparando aqui que em 20 anos você teria mais patrimônio do que na poupança, porque a rentabilidade dele é um pouco mais interessante, né, do IPCA mais 2045. Lembrando que são simulações, né? Não é exatamente o que vai de fato acontecer, não é uma promessa aqui do que isso aqui é o que vai acontecer lá em 2045. Mas quando a gente tem essa comparação de poupança com tesouro, ou então talvez você já tenha ouvido falar de CDB, LCI, LCA, que são investimentos de renda fixa, a poupança também é considerada investimento de renda fixa, embora ela é um pouco polêmica. Tem gente que considera ela investimento, tem gente que considera ela só uma conta, mas ela é basicamente um investimento também, tá? Ela tem conceitos de investimento ali que dá para a gente trazer ela com investimento de renda fixa. Por quê? Você coloca o dinheiro ali no banco e você está esperando uma rentabilidade acontecer, né? Então, a poupança acontece dessa forma. A mesma coisa o Tesouro Direto. Você vai colocar o dinheiro no Tesouro, que é o governo federal, né? Então, assim, é você colocar dinheiro no caixa do governo e você está esperando uma rentabilidade até o prazo que vocês acordaram. Então, quando a gente está pensando em investimento de renda fixa no geral, a gente sempre está pensando que ele representa uma dívida. Vamos pensar um pouquinho sem ser investimento, né? Vamos pensar que eu peguei e falei para a Adri assim, Adri, estou precisando de 10 mil reais emprestado. E aí, como garantia desses 10 mil reais, eu vou te deixar aqui, sei lá, um seguro, um carro, um negócio assim para ela saber que eu vou pagar. E eu vou te pagar uns juros de 1% ao mês, até eu te pagar cada daqui 5 anos. Quando a gente pede dinheiro emprestado para uma pessoa, geralmente não tem todos esses termos, né? Assim, a pessoa fala assim, empresta 1.000 reais aí, beleza, não sei o quê, algum familiar, uma coisa assim. Mas, se a gente pensar em termos gerais de empréstimo entre pessoas ou num banco, é isso que acontece. Só que, então, assim, para mim, Thalia, que estou pegando esse empréstimo com a Adriana, é uma dívida. Eu tenho uma dívida com a Adri de pagar esses 10 mil reais, de pagar esses juros, né, até um certo prazo. Eu tenho um prazo. Então, eu tenho um valor a pagar, eu tenho uma taxa de juros e eu tenho um prazo. Só que com a Adri,
para a Adri, isso é um investimento. Por quê? Vamos supor, ela tem 10 mil reais e pensa assim, como é que eu vou emprestar? Por que eu vou emprestar para a Thalia a 1%? Ou então sem rentabilidade, se eu deixar meu dinheiro lá investido, eu tenho rentabilidade. Então eu falo, olha, Adri, eu te dou 1% ao mês. Ok, então ela começa a ter rentabilidade. Então, para a Adri, isso é um investimento. Ela está me prestando 10 e vai receber ali todo mês, né, os juros daquilo, ou então a gente pode fazer um juros anual, enfim, cada contrato é um contrato. Então, para a Adri é um investimento, para mim é uma dívida. A mesma coisa acontece quando a gente está falando de investimentos no geral. Então, quando eu vou lá e coloco um dinheiro aqui no Tesouro IPCA, em outros tesouros, aqui em outros títulos, né? Que cada itemzinho daquele lá vai ser um título, que a gente chama. É um investimento para você, que está colocando o seu dinheiro lá, mas para o governo é uma dívida. Então, os títulos públicos são a dívida pública do governo, né? É uma parte da dívida pública, né? Tem outras coisas, tudo mais, mas representa uma boa parte da dívida pública. Então, assim, Thalia, eu vou emprestar dinheiro para o governo, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Mas calma lá que a gente vai entender riscos desse negócio. A mesma coisa, gente, acontece, por exemplo, eu vou colocar aqui no CDB do Banco XP. Você está emprestando dinheiro para XP. Eu vou colocar dinheiro aqui no CDB do Banco Itaú. Eu estou emprestando dinheiro para o Banco Itaú. Então, é essa a dinâmica de mercado, é essa a dinâmica da renda fixa. Então, a gente fala que a renda fixa, ela está sempre atrelada a um título de dívida, né? E título, gente, esse nome título vem do tempo de antigamente, que quando a gente investir, né, a gente investir lá, vou investir no tesouro, a gente recebia o quê? Um papel que se chamava título. Então, a gente recebeu um papelzinho para garantir que, olha, investi lá no tesouro, então eu tenho esse papel. Então, ficou esse nome título. É um nome meio estranho, né? Mas é título. Então, cada itemzinho que a gente vai colocando ali na corretora, então, deixa eu até mexer aqui um pouquinho para a gente não... Deixa eu botar aqui Tesouro Direto, ó. Vocês já vão ver a lista aqui para vocês verem, daqui a pouco eu vou explicar cada um. Então, cada itemzinho aqui, vou dar um zoom aqui, aqui, ó, cada item desse que tá aqui, Tesouro Prefixado 2007, Tesouro Prefixado 2031, é um título. E esse título, a gente está investindo, colocando dinheiro no governo, né? Por que o governo emite títulos públicos, né? Por que ele precisa desse dinheiro emprestado? Para sanar as despesas dele. Então, sim, só a receita, a gente já, né, deve ver muito em jornal, vocês devem ouvir isso falar, né? Tem a receita de arrecadação de impostos, que é a principal do governo, mas ela não é a suficiente para pagar todo o aparato de despesas que a gente tem no governo. Então, ele precisa também de outras receitas. E uma dessas receitas é o empréstimo, né, que ele pega com nós, pessoas físicas, mas também com os bancos. Então, quando a gente fala de títulos públicos federais, a gente está falando de todo mundo, todos os títulos do governo. Tem títulos que ele emite internacionalmente, que só fundos de investimentos internacionais, só países internacionais que podem investir. Tem os títulos públicos federais no Brasil, que só PJ, só empresas podem investir, né? E aí criou-se, em 2002, a modalidade Tesouro Direto, que também são títulos públicos, é o mesmo título, mas que é exclusivo para a pessoa física. E aí, eles fizeram essa modalidade do Tesouro Direto, que é exclusivo para a pessoa física, como uma forma de tentar democratizar mais esse acesso aos investimentos e também aumentar a arrecadação do governo, né? Claro, sempre não vamos pensar que existe almoço grátis no mercado. Então, assim, foi uma forma de a pessoa física ela começa a ter um acesso a um investimento um pouco, né, de um valor mínimo ali, um pouco menor, e aí a gente consegue acessar esse investimento, mas eles também têm essa arrecadação aumentada. E existem os títulos públicos federais, que geralmente são muitas empresas que compram, como eu falei, e muitas vezes, gente, assim, a gente até fala que os principais credores, né, do governo, quem mais empresta dinheiro para o governo são os bancos, tá? Então, assim, se você for analisar balanço de banco, se você for analisar também balanço do governo, coisa assim, então, assim, quem mais coloca dinheiro no governo são os próprios bancos. Isso é importante vocês saberem para daqui a pouco a gente entender a questão do risco país, tá? Então, assim, não existe diferença entre Tesouro Direto e título público? Não, eles são a mesma coisa. Eles só botaram um nome mais agradável para a gente, né? Tesouro Direto. Então, é um nome que ficou mais
ficou mais bonito, ficou mais legal, né, de compartilhar, de fazer marketing ali. Mas ele é o mesmo título público. A única restrição é que o Tesouro Direto ele é só para pessoa física. Então, ele é diretamente para pessoa física. Então, só a gente, pessoa física, que vai lá. Ah, Thalia, eu tenho um CNPJ, eu posso investir em título público? Depende, né? Você vai ter que criar uma conta CNPJ em algum banco e vai ver se esse CNPJ vai estar apto para investir e tudo mais. Mas você não vai conseguir investir no Tesouro Direto. Para você investir no Tesouro Direto, você tem que acessar pela sua conta pessoa física, tá? E aí, gente, a gente entra, né, entendendo essa parte do que é título público, o que é tesouro direto, que a gente está emprestando dinheiro nesse caso. Inclusive, meninas, se tiverem dúvidas dessa primeira parte, pode mandar no chat, qualquer coisa a Adri me interrompe também aqui, fala, que você não vê, tá? Mas indo para a questão dos riscos, né? Sempre que a gente está pensando em investimento, a gente tem que pensar rentabilidade, o que significa aquele investimento, né? Como é que ele funciona, rentabilidade, como é que ele está rentabilizando, e o risco, né? Então, qual que é o risco de eu perder algum dinheiro nesse investimento? Quando a gente fala de títulos públicos federais, né, do Tesouro Direto em si, a gente considera que esse é um investimento com menor risco que existe, de qualquer país, isso, tá? Então, assim, se você fosse lá pegar, eu vou investir no títulos públicos dos Estados Unidos, vai ser o menor risco que existe daquele país, vai ser o título público deles. Eu vou investir no título público da Argentina. Ele pode ser arriscado pelo país Argentina, está arriscado, economicamente falando, mas em termos de investimentos no geral, ele vai ser o título com menos risco que vai ter no país. Então, a mesma coisa no Brasil. Quando a gente pensa, e isso parece um pouco contraditório, teve até clientes que já falaram para mim assim, Thalia, mas eu vou emprestar dinheiro para o governo. O governo está toda hora falando que não tem dinheiro para pagar não sei o quê, que não tem o quê. Como é que isso vai acontecer? Como é que ele vai pagar? Isso aí parece muito mais arriscado do que outros investimentos. Mas não, gente, no conceito e também na prática, né? No conceito, o que acontece? O governo, ele é a base da política e da economia do país, de qualquer país, né? Não é só no Brasil, isso aqui. Então, quando a gente empresta dinheiro para o governo, a gente está emprestando dinheiro para quem meio que manda na economia. Então, se chegar a um ponto do governo falar assim, olha, não tenho mais dinheiro para pagar a Thalia, ela me botou o dinheiro aqui, não tenho dinheiro para pagar a Thalia. Eu sou a pessoa física que devo representar 0,0001% do que o governo tem para pagar. Se chegar ao ponto dele não poder me pagar, toda a economia já quebrou. Porque lembra que eu falei? Os principais, quem mais empresta dinheiro para o governo, os principais credores do governo, são os bancos. Então, assim, se os bancos são os principais credores, quando eu não receber, os bancos já quebraram há muito tempo. E se o banco já quebraram há muito tempo, os outros investimentos já foram embora há muito tempo. Então, quando a gente pensa nessa logística de como que a economia funciona, de como o sistema bancário funciona, a gente entende que os títulos são o menor risco que existe de um país, né? Por quê? Isso aí até eu botei esse, entre parênteses, risco país, porque às vezes vocês podem ver notícias, sempre eu vejo assim no jornal passando, a nota de crédito do Brasil aumentou ou diminuiu. O que acontece? Tem algumas empresas, né, especialistas em dar notas de crédito. Então, assim, será que esse país é um bom pagador? E isso não só para país, tá, gente? Vocês vão ver nota de crédito quando vocês forem investir em várias empresas. Elas dão também para empresas, para você entender. Por exemplo, se eu vou emprestar dinheiro para o Itaú, eu quero saber se ele é um bom pagador. Se eu for emprestar dinheiro para um banco menorzinho, eu quero saber se ele é um bom pagador. Então, geralmente também se tem essas notas de crédito. Não são todas que tem, porque essa nota de crédito você tem que comprar ela, né? Essa avaliação você tem que pagar. Então, não é todo banco que tem, e ela é uma avaliação cara. Então, assim, esses bancos menorzinhos, às vezes, não tem essas avaliações de crédito, porque ainda não fez. Mas, geralmente, bancos de médio a grande porte já tem essa avaliação de crédito. E os países também têm essa avaliação de crédito que essas agências fazem, e é isso que a gente chama de risco país. Então, é um risco que a gente chama que é um risco não diversificado. Por quê? Não tem como você fugir desse risco. Assim, a não ser que você fale assim, não vou investir mais no Brasil, eu vou investir só em outros países.
Só que você concorda que, se você vai investir em outros países, você está assumindo o risco país daquele país. Então, esse é um risco não diversificável, é um risco que, assim, não tem para onde correr. A gente tem que assumir esse risco, né, que existe do governo e tudo mais. Então, quando a gente está emprestando dinheiro para o governo, a gente tem esse conceito, né? Até quando a gente está pensando em teoria mesmo, quando a gente está estudando na teoria, a gente considera que os títulos públicos são títulos livres de risco. Por que a gente fala essa palavra livre de risco? Porque ele é livre do risco que é diversificado, que é esse risco de, eu vou diversificar minha carteira, eu vou comprar um título aqui, eu vou comprar um título aqui, mas o risco país, que é inerente a todos os investimentos, ele tem. Então, por isso que a gente, na teoria, quando a gente está estudando, fazendo contas e simulações, a gente considera os títulos públicos livres de risco. Uma pergunta que já me fizeram. Thalia, então a poupança, ela é menos segura. A pessoa fez, na verdade, assim, a poupança ela é mais segura do que os títulos públicos? Na teoria, tecnicamente falando, não. Ela não é mais segura que os títulos públicos, porque, como eu falei, a poupança, você está emprestando dinheiro para aquele banco daquela poupança. Vamos supor que eu estou na Caixa, tem uma poupança na Caixa, eu estou colocando dinheiro lá, eu estou emprestando dinheiro para a Caixa. Se eu pego esse mesmo dinheiro e aplico no governo, no Tesouro Direto, a gente está emprestando dinheiro para o governo, que é o menor risco que existe no mercado. Uma forma fácil de entender isso, gente, também que eu gosto de falar com meus clientes, fala assim, vamos pensar quem é que tem a maquininha de imprimir dinheiro. Quem é que tem a máquina de imprimir dinheiro? O governo. Então, casa, claro que tem todos os impactos, né? Quem entende um pouco mais de economia, às vezes vai saber disso. Tem todo o impacto da gente colocar moeda no mercado, né? Imprimir dinheiro, como eu estou falando aqui. Mas quem é que tem esse poder? É o governo. Então, assim, é outra forma da gente entender fácil essa questão do risco de, ok, quem tem a máquina de imprimir dinheiro é o governo. Então, eu estou emprestando para quem tem a máquina de, né, para quem tem o poder de criar esse dinheiro. Então, por isso que a gente considera esse ativo livre de risco ou somente o risco país que a gente considera ali, tá bem? Isso vale para tudo. Por exemplo, a economia americana, que como os Estados Unidos é referência, essa parte de, né, investimento, economia, a gente considera que os títulos dos Estados Unidos são títulos meio que são o título do mundo com menor risco. Né? Então, assim, no mundo inteiro, o menor risco que existe é investir nos títulos públicos americanos. Mas isso não quer dizer que a rentabilidade vai ser tão boa. Então, a gente tem que sempre pensar nesse sentido, assim. Né? No Brasil, tem um colega meu de investimentos que fala que a gente é pago muito bem para não ter risco. Porque a gente está com taxa muito alta, né? A taxa básica de juros, que é a Selic, na qual a gente usa ela como referência. Vai ter até um título aí que vai ser remunerado exatamente pela Selic. Vou até já pegar aqui a listinha. Então, já acontece isso, mas então, assim, a Selic está alta, a gente já vai. Deixa eu só pegar aqui. Títulos, preço de taxa. Vai ver a listinha. Então, a gente tem um título, por exemplo, Tesouro Selic, aqui, que ele vai ser remunerado exatamente pela Selic, mas o fato da Selic estar mais alta, né, a gente está num ciclo agora de novo de crescimento da Selic, com a previsão de chegar aí até 14,25 nas próximas reuniões aí do Banco Central. A gente tem uma taxa alta para um ativo que é considerado livre de risco, vamos dizer assim. E não só isso, a gente tem uma taxa alta para vários outros ativos da renda fixa que tem um risco baixo. Então, por isso que a renda variável sofre muito nesse momento também, porque a renda variável é um investimento que tem uma outra dinâmica, não essa dinâmica de emprestar dinheiro, uma outra dinâmica, geralmente é uma dinâmica muito mais de compra e venda, e você ganhar nessa compra e venda, ou de você ter alguns tipos de dividendos ali, mas é uma outra dinâmica, é uma dinâmica diferente da renda fixa, e aí você pensa, é uma dinâmica muito mais arriscada. Então, para que eu vou correr esse risco aqui se eu estou aqui ganhando 14% ao ano, sem risco, basicamente? Então, por isso que hoje o Brasil está passando por um momento ruim da renda variável, né, de fundos multimercados, nesse sentido, por conta que a taxa Selic
está alta. Para a renda fixa, né, analisando só esse ponto da economia, é interessante, mas para outros pontos já não é tanto. Mas só para vocês entenderem por que às vezes compensa a gente ficar um pouquinho conservadora nesse sentido, assim, e é até bom para quem está iniciando, né? Tipo, eu estou iniciando, já sou mais conservadora mesmo, porque o perfil do investidor, ele é determinado também pelo seu nível de experiência, de conhecimento. Então, se eu estou iniciando, automaticamente eu sou conservadora. Se eu já sou especialista, já tenho conhecimento e tudo mais, provavelmente eu vou ter um perfil ali mais arrojado, né? Mesmo que eu não invista em ações, mas o fato de eu ter conhecimento, isso faz com que eu tenha esse perfil mais de, eu posso investir nisso, eu sei os riscos, eu entendo aquilo. Então, acaba que a gente tem essa vantagem para quem está iniciando, para quem gosta mais de investir em renda fixa, que tem essa taxa Selic que está alta e tem uma perspectiva aí dos próximos anos ainda continuar alta, né? A gente está num ciclo de aumento ainda, então até a gente mudar de ciclo para reduzir ou então se manter, ainda tem algum tempo aí. Bom, gente, perguntinhas, quem quiser pode levantar a mão, mandar no chat, já falei aqui só para vocês saberem, tá? Assim, eu não sei se eu sei que é muito técnico, eu tenho que trazer o máximo possível de, assim, bem tranquilo, né? Para ser uma coisa mais tranquila para todo mundo absorver ali, tá? Bom, aqui, quando a gente entra no site do Tesouro Direto, né, o link que eu vou mandar para vocês, a gente tem, eu vou até voltar aqui para vocês verem, né, a gente tem aqui no início, tem até uma nova modalidade agora que eles inventaram no final do ano, que eu achei sensacional isso aqui, que é um gift card, gente. Vocês podem pegar aqui, ó, vou passar rapidinho para vocês verem. A partir de R$160 para o Tesouro Selic, né? Então você coloca ali R$160 e vai para aquela pessoa. Aí até que ele explica a logística. Você adquire o gift card, né, coloca o contato da pessoa, provavelmente você vai ter que colocar um CPF ali, né, o nome da pessoa, e aí vai para essa pessoa já automaticamente esse valor, esse investimento para ela. Tá? Então, é uma forma de você presentear alguém aí com investimento. Eu achei bem bacana. E aí tem outros títulos também que tem um valor menor, né? Tem um gift card de renda a mais, eu vou passar por cada título explicando um pouquinho. Não vai dar para entrar em cada um, que cada um daria para ser uma aula de cada, né? Então, assim, vou dar um pitaco ali sobre cada um para vocês já entenderem, mas eu vou deixar de dever de casa vocês pesquisarem mais, né? Irem atrás disso. E também uma coisa que eu sempre falo com meus clientes: a melhor forma que a gente tem de aprender é a gente ir ali, ó, testando. Os títulos públicos é uma forma muito legal, porque tirando a Selic, que ali é um pouquinho mais alta, mas ela também não, né, dentro dos títulos públicos, que já não tem muito risco, ela é a menos arriscada. É o menos arriscado. Vou explicar depois para vocês por quê. Mas eles têm um valor mínimo de investimento muito baixo, R$7, R$40. Então, são títulos que às vezes, vou comprar um título de R$7 só para ver a dinâmica, como é que funciona aqui, vou entrar, vou começar a ficar mais confiante. Então, eu acho muito legal isso. Foi assim que eu comecei também, tá? Assim, eu me sentia muito segura, falei, não, vou comprar um, prova dois, mesmo que a gente não entende direito ali como está acontecendo, então entra às vezes, uma hora ou outra, para ver como é que é. E aí vai ganhando confiança, vai estudando, que vai entender. Então, tem esse gift card aqui que eu achei muito legal, uma nova, que lançou em novembro do ano passado. Então, aí eles aproveitaram esse boom de final de ano para dar de presente, mas aí, ó, quem for dar de presente de aniversário, coisa assim, é legal, né? Desde o ano passado que eu estou falando, eu estou aceitando gift card de presente para tudo. Ó, meu aniversário é em junho, gente. Tá vendo? Mas eu achei sensacional essa ideia, eu gostei muito, assim. O Tesouro tem inovado muito, assim, nesse sentido, junto com a 3, Banco Central, tem sido bem legal, assim. Muito bom. Deixa eu voltar aqui. Então tá, ó, Tesouro Direto. Quando a gente entra aqui no site, gente, tem esse cabeçalho aqui em cima. Aqui. Então, como investir, conheça, título, simulador. Então, vocês podem, né? Recomendo vocês entrarem e mexer mesmo aqui, tá? E aí, aqui em títulos, vocês vão ter calculadora do título, que é para você também, como se fosse um calculador. Aqui, ele tem até alguns textozinhos já explicando o que é cada tesouro, né? Então, assim, recomendo ler. O Educa Mais, que é o Educa Mais e o Renda Mais, que são dois títulos novos que eles lançaram em 2024. Então, o Renda Mais foi mais no início, o Educa Mais foi, acho que é 2024, foi 2023, mas assim, foi recente esses dois títulos. Final de 2023, o Renda Mais e o Educa Mais já foi em 2024. Já foi em 2024, né? Então, é isso. Ó, então, esses dois títulos são novos, e assim,
veio de uma pesquisa baseado mesmo assim para entenderem como é que a gente consegue auxiliar a população, né, nesses investimentos, mas que também faça sentido para ela esses investimentos no dia a dia. Então é legal de vocês darem uma olhada aqui, porque eles têm um material explicando o que é cada um, a diferença, então é bem interessante. E aqui, quando você clica em preços e taxas, a gente tem a lista mesmo dos fundos, ou dos títulos, né, do Tesouro Direto. Aqui, gente, tá vendo que tá mercado fechado. Quando você entra aqui nesse horário que tá aqui, horário de funcionamento 966, vai estar verdinho o mercado aberto. Então, quer dizer que você pode, né, investir. Aqui, pegar e investir por aqui. Tá ali, eu consigo investir aqui, através do Tesouro Direto, aqui nesse site? Você consegue, porém, você tem que já ter uma conta em corretora. Porque na hora de você fazer o login aqui, né? Você vai ou abre sua conta ou faz login se você já tiver um login, ele vai pedir, ele vai perguntar em qual corretora ele quer que você quer vincular esse investimento. Então, assim, e às vezes, gente, assim, a gente acha que não tem conta corretora, mas tem, porque o banco que a gente tem, né, ali é uma conta tradicional, uma conta corrente, tem também esse braço da corretora. Então, pode ser que tenha, já a gente dá uma olhada nisso. Bom, gente, quando a gente entra aqui no Tesouro Direto, isso tanto vale para cá, ó, eu quis abrir os dois para você ver que é a mesma lista. Quando a gente vê aqui na... Ah, caiu minha conta. Peraí que já eu acesso de novo. Mas eu até mostrei aquela hora para vocês, tem a mesma lista dos títulos, tá? Então, a gente tem aqui no básico, gente, será que tem como ver? Não é verdade. Tá. Eu vou abrir de novo ali na corretora já, porque lá é como a gente fazer filtros também nesse sentido. Mas quando a gente pensa nos títulos públicos, a gente tem 3 tipos de rentabilidades dentro, tá? A gente tem o Tesouro Pré-fixado, que é esse título aqui, né? Tesouro Pré-fixado 2027, 2031, 2035. O que isso significa, gente? Quando é pré-fixado, a gente tem uma taxa já fixa. Então, assim, ó, eu estou contratando esse título, aqui eu estou colocando aqui, ó, no mínimo R$7, que aqui, na verdade, é uma fração do título, né? Então, eles pegam um título grande, fracionaram para que a gente tenha acesso a esse investimento de forma mais tranquila. Então, o título mesmo, um título é esse aqui, ó, R$761. Mas aí eles vendem a fração de 1%, né, de 7,61. Então, se eu for colocar esse dinheiro aqui, ó, vamos até simular aqui que ele já aparece. Quanto eu quero investir hoje? Então, a gente já tem o preço unitário, a gente tem uma rentabilidade fixa de 15,31, então isso aqui não muda. Então, assim, eu já conheço esse título. Então, ó, eu estou investindo hoje, eu tenho uma taxa de 15,31% ao ano. Tem um detalhe, tá, gente? Que às vezes a gente quer, quando a gente vê uma taxa boa assim, nossa, mas tá 15,31% ao ano, então eu vou botar todo o meu dinheiro aqui. Tem um detalhe. Quando a gente está falando de título pré-fixado, é bom porque a gente fixa a taxa? A gente está fixando uma taxa de 15%, que no cenário atual que nós estamos economicamente é uma taxa boa. Mas, quem sabe daqui 2, 3 anos, como é que vai estar a inflação? Como é que vai estar a taxa de juros? Se está fixada nela, nesse 15,31. Então, se a inflação aumenta muito, se a taxa de juros Selic aumenta muito, você está fixado numa taxa muito menor do que do mercado. Então, às vezes, você pode até estar perdendo o poder de compra, né? Então, é um título, todos os títulos aqui, o ideal é a gente diversificar, né? Entender? Tipo, não, então eu vou colocar um pouco aqui no prefixado, e aí eu vou colocar um pouco no Tesouro IPCA, que já rende a inflação mais alguma coisa, que aí eu já estou me protegendo um pouco da inflação. E aí tem a Selic. Então, a gente vai fazendo essa diversificação. Nunca a gente pega um investimento e acha que você acha uma mina de ouro. Tipo, não, agora eu achei o investimento que vai fazer eu ganhar dinheiro. Não existe isso. Provavelmente a Adri já falou isso também em alguma reunião com vocês, assim. Então, a ideia é diversificar, né? Nesse sentido, assim, eu gostei desse investimento, tem esse, faz perfil com esse, então a gente vai pegando um pouquinho de cada. Quando a gente coloca aqui, ó, quanto quero investir, vou botar aqui, deixa eu ver se o valor mínimo ele pega pela fração. Vou botar R$100, simulado. Vamos ver como é que vai estar. Ó, aqui ele já traz vários parâmetros. Então, assim, ele já até compara o Tesouro com outros tipos de investimento, tá vendo?
resgatando. Claro que isso aqui, gente, no caso do Tesouro, seria exatamente isso que resgataria, porque a taxa é fixa. Mas no caso desses outros aqui, é só uma simulação, né? Então, assim, é um comparativo. É provável que o Tesouro teria mais rentabilidade nesse caso, mas é só um comparativo. Aqui a gente tem o valor bruto menos IR, tá? Então, assim, IR, imposto de renda, né, sobre a rentabilidade. Então, que você investe todo mês, não tem imposto de renda, que aquilo ali é o que a gente chama de principal. Mas o que vai rendendo todo mês tem rentabilidade. Teve uma vez que uma cliente ligou louca para mim assim, Thalia, estão pegando meu dinheiro que eu coloquei lá, que tinha o IR lá cobrando. E aí eu tive que falar, então eu sempre falo, gente, calma, imposto de renda é só sobre a rentabilidade, ninguém, assim, não, você não vai colocar R$100 e vai sacar só 80 porque teve um IR ali, tá? Não existe isso. Então, aqui tem o valor líquido, tá? 2.694. Aqui tem os outros comparativos, né? E aqui é só o gráfico. Então, aqui você tem uma noção do tipo, então eu vou ter essa evolução, eu vou ter isso. Então, eu acho legal também de brincar com esses simuladores aqui do Tesouro Direto, tá? Deixa eu voltar aqui, né, para esses taxas, para a gente comparar. Uma coisa também que é interessante de vocês saberem é que o prefixado, esse númerozinho que vem na frente, Tesouro Prefixado, né, que agora não está carregando esse site. Aí, foi. Ó, esse número que vem aqui na frente, 2027, 2031, aqui de novo, é quando o título vence. Então, esse título vence em 2027. Então, quando for lá, dia 1, tá até aqui, ó, vencimento. 1/1 de 2027, ele vence. Então, vencimento é quando o governo tem que te pagar de volta esse dinheiro com a rentabilidade que ele te prometeu. E aí, isso vem para sua conta bancária de volta, né? Então, vamos supor que a gente botou aquele dinheiro lá na simulação, R$2.600. Quando for lá no dia 1/1 de 2027, esse dinheiro cai de novo na minha corretora, né, com os R$2.600. O Tesouro Direto, se eu não me engano, é o único que tem a possibilidade, né? Acho que não existe outros investimentos no mercado com essa possibilidade, de você reinvestir automaticamente. Então, esse dinheiro ele não passa na sua conta bancária, mas ele manda um aviso para você. A corretora, o tesouro, ele manda um aviso, né, geralmente uns 30 dias antes do vencimento, perguntando se você quer reinvestir no mesmo título similar, só que agora no vencimento vai ser diferente, né? Vai ser uns 2, 3 anos para frente. Então, a gente pergunta lá e aí você fala se você quer, se não. Às vezes você vai resgatar, então... Mas ele tem essa possibilidade, tá? Do dinheiro, às vezes, nem cair na sua conta. Ele só meio que passa para um outro título, tá? Então, assim, isso aqui é importante a gente ter essa questão do vencimento. Embora, gente... Aqui tem uma coisa importante, né? Atenção. Podia ter uma figurinha aqui agora gritando assim. Atenção, gente, meninas. Quando a gente clica aqui não tem. Mas na corretora, deixa só eu entrar na corretora um minutinho. Aqui, só para mostrar para vocês na corretora vai ser melhor. Porque é a questão da diferença entre liquidez e vencimento, que a gente vai ver aqui. Investir aqui. Deixa eu colocar o celular aqui de novo. Ó. Deixa eu colocar de novo aqui. Para investimentos. Vamos lá, querido. A gente sabe que a gente quer ver o negócio, aí ele demora, né? Mas deixa eu explicando enquanto vai carregando. Seguinte, ó, tá vendo? Só que eu falei, ele carregou. Quando a gente for aqui, ó, nos títulos da corretora, a gente vai ter, de novo, os mesmos títulos lá, tá vendo? Tesouro Prefixado 2027, Tesouro Prefixado 2031. A gente tem uma diferença. Quando a gente clica aqui em aplicar, tá vendo que aqui o vencimento é 1/1 de 2027, mas a liquidação, que é isso que a gente chama de liquidez, tempo de liquidação, é D+1, que é quase a liquidez diária que a gente chama, né? Então, o que é D+1? Eu solicito hoje, no próximo dia útil, ele cai na minha conta.
Se eu solicitei hoje, no horário comercial ali do Tesouro, de 9h30 às 6h, no outro dia mesmo ele está na minha conta. Então, hoje é segunda, se eu tivesse solicitado entre 9h30 e 6h, no outro dia, na terça-feira, geralmente ali no horário da tarde, ele cai na conta. Se eu solicitei sem ser em horário útil, né, tipo assim, à noite, ele cairia só na quarta-feira. Né? Então, é um dia útil. A mesma coisa para sexta-feira, feriado, final de semana. Pedir na sexta, cai na segunda. Geralmente, gente, horário da tarde. Não sei por quê. Ele sempre cai ali umas 4 horas, independente da hora que você solicitou. Já teve cliente falando, Thalia, já passou de um dia. Calma. 4 horas vai cair. 4 horas cai. Eu já reparei nisso. Mas qual que é a diferença dessa liquidação com vencimento? Vencimento significa o seguinte: se eu deixar esse título até 2027, eu vou ter esta rentabilidade aqui que o governo está me prometendo. Aqui, nesse momento, gente, quando a gente vai aplicar, é como se a gente estivesse assinando um contrato com o governo. Então, eu estou falando aqui para ele assim, eu vou investir aqui, vamos supor, 7,61, vou manter até dia 1/1/2027 e você vai me pagar 15,31% ao ano. Essas são as condições aqui do contrato de empréstimo que eu estou fazendo para o governo, ou então de investimento, né? Como a gente quiser falar. Só que aí existe essa possibilidade de liquidação antecipada, né? A gente, é engraçado que para Tesouro Direto não se usa esse nome, né? Eles não colocam na corretora liquidação antecipada, mas é como se fosse uma liquidação antecipada. Então, é como se você quebrasse o contrato com o governo. Falasse assim, não quero esperar até 2027, eu vou querer esse dinheiro antes. Só que o governo fala, olha, contrato é 2027. Se você quiser esperar para eu te pagar, é 2027. Se não quiser, você pode tentar que outra pessoa te pague e eu fico devendo para essa pessoa. Basicamente é isso que acontece. Esse é o famoso mercado secundário, tá? Que a gente chama. Então, assim, eu pego um título, vendo para um terceiro. Então, esse mercado secundário, gente, que é a marcação a mercado, não quer dizer que você vai resgatar esse dinheiro aqui. Esse aqui eu sei que é um pouco complicado, eu vou retomar de novo para vocês entenderem. Não quer dizer que esse dinheiro que você investiu aqui, você vai exatamente receber essa rentabilidade ou exatamente esse valor, porque ele sofre uma oscilação. Então, inclusive, se vocês entrarem, por exemplo, aqui, no IPCA, é o que mais sofre essa oscilação, geralmente. Hoje o IPCA está IPCA, que é a inflação, tá? Do ano, IPCA é o índice oficial da inflação do Brasil, mais 7,85% ao ano. Se vocês entrarem aqui amanhã, depois, esse valorzinho aqui, ele vai mudando. Coisa pouca, mas ele vai mudando. Às vezes muda muito, dependendo do dia do mercado, mas geralmente muda pouco. Então, às vezes amanhã vai estar 7,90, vai estar 7,80, 7,83. Os outros também geralmente vai variando. Esse ajuzinho aqui da Selic é uma coisa muito irrisória, mas ele vai mudando. Por quê? É o que a gente chama de marcação a mercado. É o que o mercado está pagando naquele dia, pelo aquele título. Então, a gente corre o risco, sim, de investir o dinheiro aqui. E se a gente quiser resgatar antes, a gente perder valor, porque o mercado acha que aquele título ali não está pagando aquele valor naquele dia. Só que, se a gente investe no Tesouro Direto pensando sempre no vencimento, não tem nenhum problema, porque aí existe uma coisa que é chamada de garantia de recompra. O governo, na hora que está assinando esse contrato aqui, ele está falando o seguinte, Thalia, você vai botar o dinheiro aqui no dia 1/1/2027, independente das condições de mercado, eu vou te pagar essa rentabilidade prometida. Só que se você resgatar antes, é como se ele estivesse rompendo o contrato. Aí, assim, você está rompendo, se vira aí com o mercado. O que ele estiver pagando, Thalia, compensa vender antes? Às vezes, tá? Tem gente até, tem algumas pessoas até que faz trade de título, assim, um negócio assim e tudo mais. Acho meio, assim, muito tempo para pouca coisa. Mas, assim, por exemplo, comprei esse título aqui em 2027, talvez daqui 2 anos, pode ser que 1 ano e meio, antes dele vencer, talvez esteja melhor do que se eu esperar o vencimento, porque teve algum contrato de mercado, o mercado foi para cima, e aí eu vou vender. Mas eu recomendo para vocês, de início, quando a gente está iniciando esses investimentos, estou querendo aprender, a gente sempre levar em consideração vencimento, tá? Então, assim, eu vou investir aqui porque daqui 2 anos eu quero fazer uma viagem. Então, eu vou... Daqui 2 anos o governo vai me pagar, pronto.
Então, não fique preocupado com isso, será que eu vendo agora? Será que eu desfaço? Será que eu estou ganhando agora? Será que eu... Não, assim, eu acho que isso é mais para quem está mais avançado nos investimentos. E como eu falei, nem sempre é algo que é tão interessante assim, tá? Pode falar, Adri. Eu ia dizer exatamente isso. Inclusive, eu que entendo, eu não invisto com essa mentalidade de pensar de tirar antes. A gente tem que investir com a mentalidade de deixa até o vencimento, que aí o rendimento é certo, é aquilo que você concordou com o governo, porque ficar tentando adivinhar o que vai acontecer é a maior perda de tempo que existe. Quando eu não entendia, eu quebrei muita cara, porque eu fiquei tentando ganhar nessa marcação a mercado, e achei, não, agora a taxa de juros vai cair, eu vou vender daqui a 2 anos. Eu só quebrei a cara, é a maior perda de tempo para mim, é a maior perda de tempo. Você vai fazer trade, fazer lá na renda variável. Tesouro, você investe pensando em tirar só no vencimento. Ponto, acabou, simplifica a vida. Exatamente, eu também concordo dessa forma. Eu acho que o tempo que você dedica e o risco que você tem de não conseguir pegar essa marcação a mercado boa aí, não compensa. Então, assim, tesouro direto, objetivo, por isso que é isso. Vou comprar um carro, daqui 2 anos quero comprar um carro, então, daqui um tempo eu quero comprar uma casa. Então, eu posso posso botar uns investimentos aqui daqui 3, 4 anos, só que eu vou precisar resgatar. Beleza? Não tem nenhum problema. Então, assim, e aí, gente, tem uma exceção, que é a exceção boa, que é o Tesouro Selic, tá? Então, por isso que eu falei que de todos os investimentos, o Tesouro Direto, ele tem menos risco, e de todos os investimentos, né, os títulos públicos do Tesouro Direto, o Tesouro Selic é o menos arriscado, porque ele não tem esse risco, ele sofre marcação a mercado, tecnicamente, dependendo de alguns títulos, mas ele existe a garantia de recompra pelo governo. Então, é isso que, quando eu falar esse nome, ou se vocês verem alguém falando, essa garantia de recompra é isso. É o governo falando assim, qualquer momento que você quiser o seu dinheiro de volta, eu garanto que eu vou te pagar o que eu estou te prometendo. Então, o único que vai ter, de fato... já estava aqui já. Essa liquidez, e é por isso que às vezes vocês vão ver vídeos, vão ver o pessoal falando, que o Tesouro Selic, ele é interessante para reserva de emergência. Sim, ele é interessante para reserva de emergência. Apenas o Tesouro Selic. Porque você coloca lá o dinheiro, precisando de alguma coisa, você vai poder resgatar, vai receber a rentabilidade ali do tempo que você deixou e tudo mais. E aí, o que eu acho muito ruim é que eu acho que as corretoras deveriam colocar isso, assim, olha, isso aqui não é liquidez diária, isso aqui é marcação a mercado que você está vendendo no mercado secundário. Porque o Tesouro Selic, se você olha aqui, ele também, você entra aqui, também tem o tempo de liquidação a mesma coisa. Tem algumas corretoras até que você entra e tá todos na lista, assim, liquidez diária. Todos. Então, assim, se você não entende muito, você entra lá, não, qualquer título desse aqui, eu posso colocar minha reserva. E aí, você precisou, às vezes, você vai até acabar tendo uma perda de rentabilidade ali, uma perda... Que pegadinha, né? Essa é sacanagem. Tem a liquidez diária sim, mas é uma liquidez fake, porque você pode perder na marcação a mercado, né? Você pode resgatar a qualquer momento, mas pode resgatar perdendo, né? Pode resgatar perdendo. E isso é importante também entender que existe essa marcação dos títulos, gente, por quê? Pode acontecer às vezes de você, por exemplo, vamos pegar um título aqui, que é o Tesouro IPCA+, que é, como diz um colega meu, é o que mais balança, né? Ele é o que mais tem essa variação, assim, no dia a dia. Principalmente o Tesouro IPCA 2045, né? Porque é um título público de 20 anos, né? Então, daqui 20 anos, então é muito tempo, é muito longo prazo, e ele é ligado à inflação, então ele é muito ligado ao mercado, o que está acontecendo. Então, quando a gente pega aqui um Tesouro IPCA, ele tem, por exemplo, aqui, Tesouro IPCA 2045. Você pode colocar a rentabilidade. Ele até aqui, aqui no Inter, por exemplo, não sei se em outras corretoras tem, mas algumas têm classificações, outras não, assim, já logo de cara. Mas aqui até fica mais colorido a depender da rentabilidade. Então, quando é azul, assim, é um risco muito baixo, né? Então, tá vendo que entre os títulos, eles também têm essas diferenciações. Muito ligado, gente, à questão da liquidez e vencimento, né, e o tipo de rentabilidade dele. Então, por exemplo, o Selic está rendendo Selic, você tem liquidez diária garantida pelo Tesouro,
E o vencimento dele não é tão longo, né? Você tem um vencimento que é 2 anos, o outro que é 4. Então, é um título realmente que tem uma rentabilidade muito baixa. Quando a gente vai aqui para o Tesouro IPCA, ele é uma rentabilidade que é ligada à inflação. E, por exemplo, nesse caso aqui, são 20 anos. Então, é um título bem longo. Um título que, às vezes, a gente usa esses títulos longos, gente, às vezes, para fazer carteira previdenciária, tá? Então, assim, não é que, então nunca vou investir porque é muito arriscado, muito longo. Não, a gente tem alguns objetivos. Então, assim, algo que eu quero fazer daqui a muito tempo, então eu quero ter a minha previdência. E aí, já linkando um pouquinho com outros títulos, que é o Tesouro IPCA, né, ele vai ser a inflação do período, com uma rentabilidade. E o Tesouro Educa Mais e o Renda Mais, cadê o Renda Mais? Aqui. Ele também tem a mesmo título de rentabilidade. Então, assim, é como se na essência eles fossem o mesmo título. O que muda é a forma como você vai receber esse dinheiro. Quando a gente está falando do Tesouro IPCA+, que é o título mais antigo, que só existia ele, né? Você vai chegar lá em 2045, o dinheiro que você colocou nele, você vai receber de volta com a rentabilidade ali que o governo te prometeu. Só que aí você recebe um montante de uma vez na sua conta. Então, vamos supor que eu tinha lá, eu tenho 200 mil, foi rentabilizado, quando eu recebi, tinha 500 mil lá. Veio para 500 mil para minha promotora de uma vez. O Renda Mais e o Educa Mais, você recebe mensalmente um valor. E qual que é a diferença do Educa Mais para o Renda Mais? No Educa Mais, essa mensalidade que o governo vai te dar, né? Por exemplo, gente, aqui, ó, quando está o nome aqui 2041, quer dizer o seguinte, ó, em 2041 a gente começa a pagar para você a sua rentabilidade mensal. E aí, o Educa Mais são 5 anos, então você recebe durante 5 anos, mensalmente, o seu montante. Então, vamos supor que eu acumulei 500 mil, quando chegar em 2041, o governo pega essa renda, esses 500 mil e começa a me pagar em 5 anos. O bom disso também é que esse valor, por exemplo, eu recebi um mês, o restante que fica, ele continua sendo rentabilizado pelo que eles prometeram ali, que no caso aqui é IPCA mais 7,43% ao ano, tá? Qual que é a diferença do Educa Mais para o Renda Mais? É apenas o tempo, tá? O Educa Mais, ele foi focado em tentar ser um título de investimento para a questão de pagar faculdade, pagar escola, né? Então, focar na educação dos filhos. Então, geralmente, faculdade tem ali uma média de 5 anos, então eles trouxeram esse número por conta disso. Então, eu quero já começar a investir para a faculdade do meu filho, vou pagar a faculdade do meu filho. Ótimo, começa aqui, ó. 11,90 todo mês, 12,90. Começa a pôr. Gente, você tem 11,90, vai lá e compra. 11,90, depois você vai aumentando. Né? Então, acho que começar é o principal. E aí, lá em 2041, vai se converter nessa renda, que a ideia é o quê? Ter esse valor para gastar, voltando lá naquilo que eu falei no início, para pagar a faculdade do seu filho. Porque a gente sempre está guardando dinheiro para ter alguma coisa para fazer com ele, né? Para ter algum objetivo. E aí, no Renda Mais, já é o contrário. Ele tem um prazo maior, se eu não me engano, são 20 anos, tá? Que você recebe. 20 anos de você ter naquela renda. Ó, a Adri me confirmou que são 20 anos. Então, são 20 anos você recebendo aquela renda ali mensal que você acumulou. E aqui, gente, vai ter vários títulos Renda Mais e vai ter vários títulos Educa Mais para você pegar de acordo com o ano. Então, vamos supor, o meu filho já está aqui 6 anos, já está entrando na faculdade. Então, eu vou pegar o 2031, porque assim que ele entrar, eu quero começar a receber o valor mensalmente. Tem até 2026 aqui, né? Então, tipo, já quero começar a receber no ano que vem. Vou investir um valor aqui, já quero começar a receber no ano que vem. Beleza? Então, tem aqui. Então, você vê que ele também vai... Qual que é a diferença deles aqui, que eles vão ficando mais arriscados? É só a questão do tempo mesmo, tá? Então, assim, esse daqui são investimentos que você já começa a receber logo, e esses aqui, né, tem um tempo a mais. Então, sempre que você vê investimento que tem um vencimento maior, eles são mais arriscados puramente pela questão do tempo, né? Se já é difícil a gente saber o que vai acontecer amanhã, imagine daqui a 20 anos. Então, por conta disso, eles são mais arriscados. Mas, nos outros quesitos, né, tem a mesma característica. E aí, voltando para a questão da Selic, que é muito importante vocês terem essa noção, que ela tem
né, essa garantia de recompra e vocês podem investir para reserva de emergência. Então, quando a gente coloca aqui em aplicar, ó, ela vai ter exatamente a mesma coisa lá do outro. Tempo de liquidação, D+1, vencimento, né, o preço unitário. O preço unitário dele vem subindo, porque acaba que a taxa Selic também aumenta. Então, o que isso impacta? No investimento mínimo, né? Assim, se eu não me engano, 1 ano e meio atrás estava em 100 e pouco, 103. Agora está 159. Eles estão tentando algumas estratégias. Por exemplo, os outros títulos também já estavam mais altos, né? E eles já conseguiram agora, no final de 2024, eles conseguiram reduzir de novo o investimento mínimo. Provavelmente, eles devem fazer daqui a um tempo para a Selic também, porque está começando a ficar mais caro ali. Mas a Selic, ela sempre vai ser mais alta mesmo por conta disso, por conta da questão da garantia de recompra, que você realmente tem liquidez diária. Né? Então, o que eu quero que vocês lembrem, né, a gente pode até criar uma regrinha para não ficar muito confuso, o único que tem liquidez diária é o Tesouro Selic, o resto eu tenho que pensar no vencimento. É isso, sabe? Então, a reserva de emergência é o Tesouro Selic. Vou fazer uma viagem, posso pegar um pré-fixado, posso misturar um pouquinho o pré-fixado com o IPCA, né? Então, a gente tem essa diferença desses títulos. Uma coisa também que é bom vocês terem uma noção na hora que forem investir, isso tudo acho que é legal depois vocês irem no site do Tesouro e olhar, porque lá também tem essas explicações, que também, dentro dessa questão do Tesouro pré-fixado e do Tesouro IPCA, vai ter uma modalidade que a gente chama com juros semestrais, que é essa aqui, ó, juros semestrais, e o IPCA, com juros semestrais. O que isso significa, gente? Eu vou lá investir nesse título, que ele vai me dar uma rentabilidade anual de 15,2% ao ano. Mensalmente, ele vai dar uma taxa de 1 ponto alguma coisa, né? 1,2, 1,3 ao mês. E aí, quando a gente tem esse nome aqui com juros semestrais, significa que a cada 6 meses eu recebo a rentabilidade desse título, referente àqueles 6 meses. Então, a cada 6 meses, ele me paga essa rentabilidade. Eu não acho interessante esse título aqui, a não ser para algumas coisas de investimento, algumas modalidades. Por quê? Porque quando você recebe a rentabilidade dele, você tem que reaplicar esse recurso. E aí a gente tem o que a gente chama de o risco do reinvestimento. Se eu não me engano, se eu não estou falando errado. O que é o risco de reinvestir? Você talvez não consiga uma taxa tão boa quanto essa, ou às vezes você você esquece esse dinheiro lá, porque cai na sua conta, aí você precisa ir lá, tirar um tempo, reaplicar esse dinheiro, né? Então, além do risco da gente não saber como vai estar a economia, se a gente vai achar um título tão interessante, se a gente vai dispor desse tempo de ir lá e analisar, eu acho que ele não é tão interessante assim, né? Para alguns casos, algumas coisas assim, a gente usa ele. Mas eu acho que é um investimento também que vocês podem, às vezes, comprar 1 ou 2, assim, porque é um valor barato, só para vocês entenderem, né? Ver se pigadinho cair na conta. Mas eu acho que em termos de, eu quero para um objetivo, eu quero usar um pré-fixado para um objetivo de comprar alguma coisa mais longo prazo, né? Ali 2031, vou mesclar o pré-fixado com o IPCA, pega um que não seja juros semestrais. Pega um que o juro você vai receber o montante total lá no final. Tá? E aí, gente, só para revisar essa questão de linkar, é isso. Por que é muito importante vocês entenderem os objetivos? Eu sei mais ou menos quando eu quero realizar aquele objetivo, eu sei para que é aquele objetivo, e aí eu começo a entender quais títulos eu posso comprar para esse objetivo. Né? Então, se eu tenho a vontade de comprar um carro daqui 4 anos, eu vou talvez investir em IPCA, né, o Tesouro IPCA, eu vou colocar aqui, e às vezes eu posso colocar um pouquinho prefixado, só para a gente ter ali essa taxa aqui garantida, mas o Tesouro IPCA ele é muito bom para esses objetivos, quanto maior, tanto que você vê que o IPCA é o único que tem em 2045, né? Por quê? Ele é o mais interessante para longo prazo, porque eu estou te garantindo que você vai ter poder de compra, que eu estou te garantindo a inflação desse período todo, de 20 anos, e ainda uma taxa de 7,49% ao ano, tá? Então, por isso que o IPCA ele é muito, muito interessante para a gente pensar
em objetivos ali mais longo prazo, médio prazo, e às vezes a gente fazer uma mesclinha quando for um pouquinho mais curto entre pré e IPCA, tá? E o Tesouro Selic, reserva de emergência, Tesouro Renda Mais e Educa Mais vai ser essas questões de educação e da aposentadoria, ou alguma coisa que case com isso, do tipo, daqui 10 anos eu quero ter o valor do meu aluguel. Eu não quero mais pagar meu aluguel, eu quero ter o valor de investimento que ele pague no aluguel. Então, eu vou comprar aqui o Renda Mais, que eu já sei que vai cair na minha conta lá todo mês. Então, você também pode usar nesse sentido, né? A gente não necessariamente você vai ter que mandar um comprovante para o governo falando que está pagando a faculdade, gente, não é isso. Você pode fazer o que você quiser com aquele dinheiro, mas eles trouxeram esse nome, né? Trouxeram essa coisa do ano, né? De ser 5 anos, para incentivar essa questão da educação. A mesma coisa com o Renda Mais, né? O Educa Mais para a educação e o Renda Mais para a questão da aposentadoria, mas vocês podem casar com outros objetivos que você vê que faz sentido. Tipo, seria interessante eu ter esses 5 anos aqui recebendo essa renda, então eu vou começar a investir aqui no Educa Mais. Ou então, não, eu quero realmente essa renda aqui durante 20 para aposentadoria. Ou então, meu filho, quando tiver ali, não sei aonde. Então, vocês podem ir linkando com esses objetivos, tá bom? Corretoras, gente, só um detalhe que eu acabei não falando, né, para vocês, mas eu gosto de pensar que corretora, né, as corretoras de investimento, elas são como um mercado, como um supermercado daqueles grandes, tipo um Carrefour da vida, sabe? Onde, quando você vai no Carrefour, se você vai comprar um arroz, sei lá, um requeijão, um negócio assim, você vai encontrar várias marcas daquele produto, mas você vai encontrar também, geralmente, a marca daquele mercado. Você vai encontrar lá requeijão Carrefour, arroz Carrefour, não sei o que lá Carrefour, e outros tipos. Então, quando a gente está falando de corretora de investimento, é um lugar onde você vai ter acesso a vários investimentos, às vezes investimentos da própria corretora, do próprio banco ali. Por exemplo, aqui no Inter, se a gente for em investimentos nos títulos de renda fixa, vai ter o CDB do próprio Inter, né? O CDB do Banco Inter. Então, quando a gente está falando de corretora, é isso. É um lugar que você vai acessar como se fosse um mercado, onde vai ter várias gente ali oferecendo seu produto e, às vezes, a própria corretora também. Uma coisa que é interessante a gente saber... Aqui, ó, renda fixa. Uma coisa que é interessante a gente saber é que, primeiro que vem aparece aqui, Inter. CDB, liquidez diária, LCI, então tem vários, aí já tem de outras empresas aqui, então é esse mercado aqui dos investimentos. Quando a gente pensa em corretora, às vezes a gente pensa num negócio muito... Eu não sei, quando eu era mais nova, que eu estudava essas coisas, eu pensava num negócio assim, que eu ter um prédio onde eu ia lá, eu ia ver os investimentos, um negócio assim, que a gente tem essa coisa do físico, né? E corretora, gente, assim, desde quando o mundo é mundo, quase, assim, basicamente, assim, há uns 20 anos, foi a primeira tipo de investimentos que eram mais digital mesmo, porque corretora, desde muito antigamente, já eram contas digitais, né? Contas, assim, que você não vai lá e acessa uma agência. Então, não existe uma agência da XP, agência da corretora do Banco Inter, não existe um lugar físico onde você vai lá e acessa. Ela já é mais digital mesmo, assim, desde antigamente, né? Não foi só essa modernização hoje em dia dos bancos e tudo mais. Então, assim, corretora, você vai ter esse acesso via conta digital, vai criar um acesso ali na internet. Hoje em dia é muito difícil ter um banco, né, que é só corretora mesmo. O que acontece? Existe o que a gente chama de conglomerado bancário. Então, quando a gente pensa no banco, vamos supor um banco Itaú da vida, ele tem a principal carteira dele, que é a parte comercial. Vender empréstimo, fazer ali, né, aquele dia a dia, por isso que ele tem agência, porque ele tem essa parte comercial. Quando a gente pensa em corretora, ele não tem essa parte comercial, o foco dele é investimentos. Então, são esses nomes que a gente fala. Só que o Itaú, não quer dizer que o Itaú não tenha outras coisas dentro desse banco. Então, ele vira o que a gente chama de conglomerado bancário. Ele tem um CNPJ para cada coisinha que ele precisa. Ele tem o CNPJ do banco comercial, ele tem o CNPJ da corretora, ele tem o CNPJ dos seguros. Então, assim, é como se fosse várias empresas em uma só. O Banco Inter aqui não é a dimensão do Itaú, mas é a mesma coisa. Se você entrar aqui, tem o CNPJ, que é da distribuição de valores,
que é o Banco Inter, que é a corretora, tem o CNPJ da parte comercial, tem o CNPJ da parte de seguros, e assim vai. Então, hoje em dia, a maioria das corretoras tem esse conglomerado bancáriozinho, assim. Então, você vai criar uma conta ali, vai ter uma conta corrente, vai ter um Pix, vai ter ali, mas você vai ter o acesso aos investimentos. O Tesouro Direto, você vai encontrar basicamente, assim, acho que em todas as corretoras que existem vai ter acesso ao Tesouro Direto, tá? Então, acho que não tem uma corretora que você vai assim, essa aqui não tem acesso. Inclusive corretoras de bancos tradicionais, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que é um banco que a parte de investimento deles é muito fraquinha, mas você consegue acessar lá e investir em Tesouro Direto, Caixa, né? Então, esses bancos tradicionais, assim, né, estaduais, tudo mais, se ele tivesse a parte de investimento, ele tem acesso. Então, vocês conseguem criar essa conta e investir através de lá também. Uma coisa que é legal também de vocês saberem é que vocês podem criar, né? Vocês vão precisar criar uma conta na corretora para investir e tudo mais, mas vocês podem fazer agendamentos mensais para todo mês, por exemplo, para todo dia 10, debita lá R$100, R$200 para compra de título público lá que eu determinei, para o Tesouro Selic, para o IPCA. Para fazer isso, tem que fazer, geralmente, a maioria tem que fazer pelo site do próprio Tesouro Direto, tá? Por exemplo, aqui no Inter eu não consigo fazer esse agendamento, eu tenho que vir aqui no Tesouro Direto, longar com a minha conta e aí fazer o agendamento. Então, na hora de eu investir aqui, ele já pergunta se eu quero deixar isso agendado mensalmente. Então, eu vou lá, deixo agendado se eu quiser. Se não, eu vou ali todo mês, aplico conforme quiser também. Uma coisa importante, tá, gente? Esses títulos aqui, principalmente focando no Renda Mais, no Educa Mais, não necessariamente, eles até falam ali na hora que você está estudando sobre eles, você vai aportar mensalmente um valor X, não sei o quê, mas isso é uma sugestão. Você não tem obrigatoriedade de ficar aqui todo mês investindo esse valor. Você pode agendar, é recomendável para você conseguir atingir seu objetivo, mas você vai comprar, toda vez que você for, é como se você estivesse comprando mais uma fraçãozinha de cada título. Então, se eu não quiser comprar um mês, então eu não tenho como investir esse mês, não tem nenhum problema. Passou um mês, no outro, quando você tiver, você consegue investir, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apresentação para ver se ficou faltando algum ponto de passar com vocês. Espera aí que não está aparecendo minha apresentação. Aí, agora tá. Agora, deixa eu ver se vai mudar aqui. Tá, deixa eu botar na apresentação mesmo. Aqui, pronto. Ó, meninas, então, acho que a gente passou por tudo aqui. Títulos públicos, o que são, tesouro direto, a questão de ser pessoa física, o risco governo, o risco país, os tipos dos títulos, né, e essa coisa de casar com os objetivos, que é muito importante. A liquidez e o vencimento, que é muito importante isso aqui, tá, gente? Isso aqui é muito importante, tem muito a ver com a questão dos objetivos. Então, talvez tenha até essa regra na cabeça. O único título que tem liquidez é o Tesouro Selic, né? Essa liquidez verdadeira de você ir lá, resgatar o dinheiro e cair na sua conta exatamente aquilo, com a rentabilidade prometida, é o Tesouro Selic, tá? Os outros você tem que se atentar para o vencimento, né? Então, nesse sentido de, esse aqui vai estar de acordo com o prazo do objetivo que eu quero, quanto que eu preciso do dinheiro, e essa questão das corretoras, que é importante, porque vocês vão precisar, né, de ter acesso a uma corretora, ou então ver se seu banco tem esse acesso, para investir no Tesouro Direto, tá bom? Eu deixei aqui meio que um resuminho, assim, do passo a passo, deixei alguns links aqui, aí eu vou mandar essa apresentação para a Adri amanhã, tá? Que é o link do Tesouro Direto Oficial. Eu deixei o link do Inter, que eu acho o Inter, assim, uma conta simples, eu gosto da visualização dele, então, assim, é uma conta que eu gosto de acessar com os clientes para eles verem. Deixei uma outra sugestão aqui, que é a Ripo também, eu já tive conta deles um tempo atrás, não sei como é que está agora a dinâmica, mas era uma conta, assim, também que eu acho que para quem está iniciando, ele é mais interessante, porque, por exemplo, se você abre conta numa XP, no BTG da vida, são contas, assim, que tem muitas opções. Muitas mesmo, aí tem a parte do mercado secundário, então, assim, vira um certo caos. Eu acho que para quem está começando não é tão interessante, você fica até meio assustado, assim, com aquele tanto de opção. Então, às vezes, ir para uma corretora menor, para uma coisa menor, facilita a gente começar,
tá? Então, deixei aqui um resuminho de tudo que a gente está fazendo, né? Estou à disposição para dúvidas também. Quem quiser mandar dúvidas aqui ou depois no meu WhatsApp, tá? Eu também vou deixar aqui meus contatos. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar da consultoria, mas só comentando isso para a gente encerrar, é que eu ofereço o papo inicial gratuito. Então, quem quiser interesse na consultoria financeira, quiser marcar esse papo, manda mensagem aqui que a gente agenda, tá bom? Meninas, acho que é isso. Dri, obrigada pelo espaço, viu? Eu que agradeço. Está convidadíssima para outros encontros. Alguém tem alguma dúvida primeiro, meninas, para não atropelar aí? A Su, Eli, levantou a mão, a Su. Cadê? Ou não? Mônica. Diga, Mônica. Eu tenho uma... Olá, primeiro, né? Prazer, eu sou Mônica, né? Gostei muito das suas explicações, eu venho acompanhando muito o que a Adri vem fazendo na comunidade, né? E a minha dúvida tem a ver com o imposto de renda, porque, assim, quando a gente aplica, normalmente o imposto de renda ele já vem descontado no valor que acaba sendo líquido na sua conta. Isso. Né? Uhum. E aí a minha pergunta é se essa mesma lógica será aplicada, por exemplo, para Educa Mais, vamos imaginar, né? E o Renda Mais, que ali a diferença é por ano, porque quando a gente for fazer a declaração do imposto de renda, deixa eu ver se eu me explico direito, mas quando a gente for fazer a imputação do imposto de renda, eu vou ter que declarar esse valor recebido lá em tributos exclusivamente na fonte. Ou eu vou ter que somar na minha renda? Porque você que é contador, eu acho que você entendeu a minha pergunta. Entendi. Ele vai ser a mesma coisa dos títulos, né? Tesouro Selic, qualquer título de renda fixa, inclusive, ele vai ter esse funcionamento, tá? O imposto de renda, ele já é retido pela corretora, então você já recebe o valor líquido na sua conta bancária ali. Quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, vem aquele informe de rendimentos do banco, da corretora, e você vai colocar ali. Então, o que for renda, você vai colocar na declaração, a parte de bens e direitos, o que você fechou o ano com aquele valor. Então, vamos supor, eu tinha no Tesouro Selic 30 mil reais. Então, eu coloco lá no bens e direitos, que eu tinha 30 mil reais. Na rentabilidade, ali, se não me engano, é o nome é rentabilidade exclusiva, tá? Ali de rendimentos. Rentabilidade exclusiva na fonte. Isso. Exclusiva na fonte, exatamente. Você vai colocar o que foi de rentabilidade, o que foi de imposto ali retido e pronto. Não tem que... É a mesma coisa para Educar Mais com Renda Mais. Embora ele vai ter esse nome de renda, né? Vai vir ali todo mês, uma renda e tudo mais, mas ele é um investimento, né? Porque ele vai vir uma parte do seu investimento e uma parte de rentabilidade todo mês. Então, é só um método diferente deles te darem esse dinheiro, basicamente é isso. Se você estivesse recolhendo, né, por exemplo, resgatando o IPCA, você vai resgatar ele completo, vai estar lá na sua declaração esse dinheiro na fonte e tudo mais. Mas aí, quando a gente está passando para essas outras modalidades, você vai estar resgatando mensalmente. Então, no ano, a corretora vai te mandar aquele valor lá. Ó, você teve isso que saiu da sua conta, essa rentabilidade exclusivo na fonte. Então, assim, não muda nada nesse sentido. Eu sei que não é objeto da sua palestra, mas a própria Adriana já comentou isso em outras ocasiões. A questão com o PGBL ou o VGBL pode ser um tiro no pé, porque quando você recebe o dinheiro, né, quando termina, ele entra direto, ele entra como valores recebidos de renda, e você será obrigado a pagar novamente o imposto de renda do que você já tinha pago, né? Porque, assim, porque o PGBL e o VGBL, embora eles são investimentos, ele tem uma característica um pouco diferente. E aí, quando é PGBL, ele vai realmente somar na sua renda por causa da isenção que você tem também antes.
E aí, depois a gente até pode falar sobre isso. Gostei, lembrei agora, a gente pode até pensar falar sobre isso, porque assim, não é que você vai pagar imposto 2 vezes, mas tem um abatimentos ali, tem umas coisas ali, e ao mesmo tempo também você já teve um benefício fiscal antes que você não teve, né? Você podia abater na sua renda ali 12%. Então, o PGBL e o VGBL, nesse caso, ele já não se enquadra na renda fixa. Ele é um outro tipo de investimento, por isso que ele tem outras características, inclusive, para você ter uma noção. Fundos previdenciários, que são o PGBL e PGBL, eles são regidos tanto pelo Banco Central, CVM, quanto pela SUSEP, porque eles também têm características de seguro. Então, é uma coisa muito específica que a gente teria que entrar nesse sentido, então não vou entrar muito, porque é muito detalhes. Assim. Não, nem eu estou querendo que você traga isso, porque não é o objeto, né? Mas o ponto e vírgula entre a escolha de um e de outro também está condicionada à maneira como aquilo vai aparecer na minha declaração de imposto de renda no final do ano. Porque eu posso achar que estou fazendo muito bem e lá no final eu posso pagar mais do que, né, mais do que eu estava esperando, né? Exatamente. Mas você esclareceu muito bem, é isso mesmo, vem como tributo, desconto exclusivamente na fonte. Muito obrigada, viu? Nada. Mais alguém, meninas? Vocês tinham mais alguém levantada com a mão? Não tem. Acho que não. Acho que ainda tá. Tesouro, assim, tem muitos detalhes, né? Assim, é impossível a gente falar tudo, né, em 1 hora, 2 horas. A gente tenta dar uma pincelada, a gente está sempre aprendendo. Embora domine o assunto, tem sempre alguma vírgulazinha que a gente aprende, né? Então, o assunto é muito extenso mesmo, mas é importante vocês pegarem alguns, digamos, princípios básicos, né? Tesouro, a maioria dos títulos, exceto o Tesouro Selic, é para você investir pensando em resgatar apenas no vencimento, né? Você tomar cuidado com esses detalhes já vai ser um avanço muito grande, por mais que você não entenda esse todo. Você não necessariamente tem que abrir conta numa corretora top. Eu mesmo invisto pelo Banco do Brasil no Tesouro, invisto pelo Banco do Brasil, porque eu comecei por lá, continuei por lá. Então, o seu banco provavelmente tem a opção de tesouro para você investir, não precisa se complicar tanto se você realmente não tiver segurança de abrir. Então, pegar esses conceitos básicos aí, essas orientações básicas, já é um grande avanço. E aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos, como a Tá falou, testando, investindo um pouquinho para entender o funcionamento daquele título, observando esses detalhes. Mas é bastante coisa mesmo. E eu te agradeço, tá? Mais uma vez aqui sua participação. Tem assunto que não acaba mais, né? Que eu gostaria que você falasse aqui, né? A gente tem que ir combinando aí os próximos bate-papos para você voltar, contribuir aqui com a gente. Você é sempre bem-vinda aqui na comunidade, tá bom? Então já está convidadíssima. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Então eu vou encerrar, tá? Vou encerrar a gravação. Se você tiver vendo aí a gravação no YouTube, já segue o canal, que eu criei um canal exclusivo para a comunidade agora, tá? Para esses vídeos da comunidade, porque estava misturando com outro canal que eu tenho, eu preferi criar um canal separado só para os vídeos que a gente está fazendo aqui na comunidade, porque tem assuntos diversos, né? A área de finanças, agora eu criei um canal separado, eu vou subir esse vídeo para lá aí, essa semana ou semana que vem, divulgo lá na comunidade também, e aguardo vocês na próxima, e tá também. Quando quiser voltar. Então tá, meninas, tchau, tchau, viu? Boa noite. Boa noite.